E, gente, eu acredito que para muita gente criar detalhamentos executivos de esquadrias é algo que leva muito tempo e muitas pessoas nem fazem isso. As desvantagens de não fazer isso é que você deixa as suas esquadrias na mão de quem vai orçar e de quem vai executar. A pessoa vai pegar um detalhe, um desenho genérico e vai fazer do conhecimento que ele tem. Muitas vezes ele vai errar, outras ele vai acertar, e aí acaba que você perde o controle daquilo que você realmente gostaria de colocar no seu projeto. Então você acaba transferindo essa responsabilidade para outra pessoa e o seu cliente acha que você está no controle, mas na verdade quem está no controle é quem está executando aquela esquadria ou até mesmo quem pegou para produzir e orçar. Meu nome é Jefferson Sandrini, eu sou arquiteto e eu ajudo outros arquitetos a fazer projetos com mais produtividade e mais qualidade. Então, se você ainda não me segue, já fica o convite para você clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal e também me seguir no Instagram para aproveitar todo o conteúdo que eu também compartilho por lá. E vamos lá, eu quero que você me responda agora. Você é do tipo de pessoa que gosta de fazer detalhamentos executivos? Então, responde aí nos comentários para mim. Mas se você está no início, ainda não entende muito o que é um detalhamento executivo, eu vou começar ali para a gente embasar isso e depois ver como fazer esses detalhes, né, com muito mais produtividade. Então, já anota aí. Um detalhamento executivo, como o próprio nome diz, é aquele detalhamento que é para ser executado. Então, quanto mais executivo for o seu projeto, mais detalhes de execução ele tem que ter. Eu costumo dizer que é o projeto que é levado lá para a obra, né? É o projeto que vai ser executado. Então, além de ter muitos detalhes, eu gosto de deixar esse projeto com uma pegada um pouco menos técnica e muito mais didática. Eu acho que esse é o momento que você tem que transferir ali, ó, o seu conhecimento para quem está lá na obra. E para isso você precisa se colocar no lugar da pessoa, tanto fisicamente quanto mentalmente e na parte de conhecimento. Vamos supor, você tem o pedreiro que ele está lá na obra, o carpinteiro, o marceneiro, a pessoa que vai executar aquele item que você está colocando ali. E vamos dizer que ele está na obra, muitas vezes ele está cansado, muitas vezes a folha pode estar suja, ou enfim, esse projeto pode estar guardado. E aí, quanto mais informações você carregar aquele projeto, você deixar muito técnico, as chances são que a pessoa ela vai ler esse projeto, só que ela vai se sentir cansada, porque não tem nada que chama a atenção dela, não tem nada bonito naquele projeto. E aí o que acontece? Você entrega um projeto com baixa qualidade que você demora muitas horas produzindo aquele material e que em alguns casos ele não é nem realmente lido por quem realmente deveria ler e estudar aquele projeto. Então eu digo que tem que ter muito cuidado sim na hora de você criar esse tipo de projeto executivo, porque ele realmente precisa ser atraente aos olhos, né? Seja do seu cliente, seja da mão de obra, do mestre, enfim, de quem vai ler aquele projeto. E eu tô te dizendo tudo isso porque é possível, é 100% possível fazer esse tipo de detalhe, esse tipo de representação dentro de softwares BIM. Por mais que muita gente diga que isso não é possível, que dentro de softwares BIM a gente só consegue gerar desenhos duros, desenhos sem graça e coisas do tipo, eu tô aqui para te dizer que não. Por isso que eu digo que eu ensino a trabalhar com mais produtividade e muito mais qualidade. Eu também estou te dizendo isso porque eu, Jefferson, trabalho todos os dias com esse tipo de projeto. Sim, eu trabalho com outros profissionais e a gente precisa compatibilizar, a gente precisa deixar os projetos legíveis e, acima de tudo, de forma didática para que quem for pegar esse projeto numa obra, depois de uma licitação que a gente não sabe nem quem vai ser que vai ler esse projeto, consiga ler ele e não ter nenhuma dúvida. Então é possível sim trabalhar com esse tipo de projeto, criar esse tipo de representação usando a ferramenta BIM. E talvez você não sabe, ou talvez você já é inscrito aqui no canal, mas eu utilizo o Revit, tá? Eu uso o Revit desde 2014, são mais de 10 anos usando o programa,
E eu posso te dizer que eu uso ele todos os dias. Às vezes até sábado, domingo e feriado eu abro esse programa, porque eu tenho um treinamento e ali eu melhoro aulas, tiro dúvida de aluno, melhoro o template, enfim, muitas coisas eu faço dentro desse programa. Então dá para dizer que dos 365 dias no ano, eu devo abrir esse programa umas 350 vezes. E abrir não, né? Usar ele em uns 350 dias. Porque eu abro às vezes até mais do que uma vez por dia. Mas vamos lá, vamos aprender a criar detalhamentos executivos de esquadrias nessa aula. E para isso, eu separei um material aqui dentro do Revit que tem algumas esquadrias que eu trouxe aqui para você ver. Quando você bate um olho no material como esse, qual que é a ideia que você tem? Que tudo foi criado com linhas, igual a gente fazia lá no passado, quando a gente usava o AutoCAD. Eu digo lá no passado, porque se você está comigo nessa aula, você vai chegar o seu momento, vai ter o dia do chega, que você vai parar de usar o CAD e vai conseguir sim migrar para o Revit, trabalhando com muito mais produtividade e qualidade. Então lá no passado, a gente usava o CAD sim, a gente fazia somente desenhos. Só que qual que é a desvantagem de fazer desenhos no AutoCAD? Que se você tem alguma mudança, alguma alteração de projeto, você precisa voltar em todas as pranchas, em todos os desenhos, fazendo aquela mesma correção. Então, sim, isso acontece. E aqui não, você tem todas as informações conectadas. Por isso que eu digo que você trabalha com muito mais produtividade. O que acontece dentro desse programa é que você reduz a quase zero o seu retrabalho. Não vou dizer que o retrabalho ele some, você nunca mais vai ter. Não, tem retrabalho, só que ele é mínimo, porque você transfere muito trabalho braçal para o computador. Isso é realmente sensacional. Eu vou te mostrar aqui na prática, fazendo um clique, para você ver como é que isso acontece. Aqui, como eu te disse, parecem desenhos. Só que não são, são informações trazidas de dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, vou abrir essa minha viewport e aqui eu vou clicar nesse elemento. Quando eu faço esse clique, olha que legal, não é mais um desenho, não é uma achura, por isso que ele ficou assim. Mas o que é isso? Isso é uma porta, igual ele está selecionando aqui, uma porta de abrir, duas folhas, lisa, que ela tem 1,40 por 2,10. Quando eu venho nessa opção e clico para editar o tipo dessa porta, além disso, eu tenho outras informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, a largura bruta de cada uma das folhas, a altura, a largura total. Eu tenho aqui ó, todos os materiais que foram utilizados na baguete, no batedor, no fecho do trinco, enfim, todos aqui já estão colocados. Eu tenho a descrição dessa minha porta. Eu tenho aqui um filtro para dizer se ela é colocada em um drywall ou em uma alvenaria. Eu tenho também o nome aqui, ó, da minha porta. Essa é a minha P1, então fica aqui dentro. E diversas outras informações, ó. Quantidade de dobradiça, tipo de maçaneta, tá tudo colocado dentro dessa minha porta. Então, nesse momento, eu tenho acesso a todas essas informações dessa minha porta. Se eu quisesse visualizar essa porta dentro do meu projeto, é possível? Sim. Tudo depende da forma como você trabalha dentro do programa. Quando você começa a trabalhar com Revit, vamos dizer que você tem diversos caminhos para fazer o seu projeto. Então você pode optar pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C ou pelo caminho D. Eu não vou dizer que existe um caminho único que é correto, que vai te ajudar. Não. Dependendo da situação, você opta pelo caminho A, talvez pelo caminho B, outras horas pelo C e outras horas pelo D, mas tudo depende do seu objetivo final. Onde você quer chegar e com qual velocidade e assertividade você quer ter ali no momento que você estiver trabalhando com aquele detalhe. Então, nesse caso aqui, o que eu estou te mostrando é que eu selecionei uma porta e se eu venho aqui em cima e peço para visualizar com uma caixa de seleção, olha o que acontece. Ele abre para mim a minha porta e me mostra ela dentro do projeto. Então aqui eu consigo ver exatamente onde está aquela porta. Isso aqui é apenas um filtro que eu estou usando, tá? Nessa cor para ver essa porta. Beleza, então já consegui visualizar que ela está dentro do meu projeto. E agora, além de selecionar essa minha porta,
eu tenho todos os elementos puxados aqui. Então, eu já coloquei, ó, que tem um fecho de embutir aqui em cima, que eu tenho um batedor para essa porta, que é uma folha lisa, que eu tenho um alisar, uma fechadura, uma dobradiça bem nesse cantinho aqui e um fecho de embutir aqui embaixo. Tudo isso já foi detalhado nessa minha esquadria. E aí, além disso, eu consigo visualizar essa minha esquadria tanto em vista quanto em planta baixa. E olha aqui que legal, como eu disse para você, está tudo exatamente conectado. Então, se eu seleciono essa minha porta e eu tenho aqui que eu vou mudar as medidas dela para uma porta talvez de 1,40, 1,50, tudo isso já é alterado aqui dentro, tá? Eu não tenho que ficar refazendo os meus desenhos não, porque tudo eu consegui condensar dentro do meu projeto. É exatamente isso que a gente faz para ganhar muito mais tempo. E aí você deve estar se perguntando nesse momento como fazer esses detalhes. Existe o jeito certo e o jeito lerdo de fazer as coisas dentro do programa. Não digo que tem o jeito errado, mas o jeito lerdo leva mais tempo, traz retrabalho, às vezes você não tem a quantidade de informações, enfim. E isso aí vai depender daquilo que você faz. Então, para que você aprenda o jeito certo de fazer, eu vou começar pelo jeito lerdo, para que você não se perca aí e não faça isso da maneira errada nos seus projetos. E agora eu acabei de pensar, existe um jeito errado também que é trabalhando com linhas. Então também vou mostrar o jeito errado aqui para você. O jeito errado seria você fazer o seguinte: venho aqui, subo aqui em cima no meu projeto e vou vir em, por exemplo, vista e eu vou criar uma legenda. Quando a gente cria uma legenda, a gente está criando um espaço 2D para criar nossos elementos. Então, eu venho aqui, peço para criar uma legenda, vou chamar de detalhe, tá? Detalhe P1. Detalhe P1, seleciono aqui, coloquei e aqui começaria o jeito errado de fazer. Por quê? Eu não tenho nada, tenho apenas planos 2D e aqui eu começaria a desenhar aquela minha porta. Então eu tenho 2,10 m por 1,40 m, fecho aqui, trago aqui no meio e começo a fazer todo o detalhamento daquela minha porta, né? Então eu vou trabalhando com ele aqui, vou melhorar a representação, vou trazer aqui linhas tracejadas, a projeção dessas minhas linhas e começo a fazer todo o meu detalhamento. Esse aqui é o jeito errado. Por quê? Porque nada me diz a respeito daquela porta. Se eu mudar a medida da minha porta lá no projeto, vai mudar aqui? Qual a sua opinião? Não. Não vai mudar, né? Eu tenho um desenho que está totalmente desconexo da minha esquadria. Então, o que eu estou fazendo aqui é trabalhando com a mentalidade de cadista, a pessoa que usava o CAD no passado, dentro de um programa novo, com uma tecnologia nova, com uma metodologia de trabalho nova, que foi feita para trazer mais produtividade se você usar ela do jeito certo, e eu estou usando ela do jeito errado. Então, não seria esse o melhor caminho. Então, esse aqui seria o jeito errado de fazer esse tipo de coisa. Criar tudo a partir de linhas, e não é isso que você vai fazer do outro lado, né? Então, se você está com o seu caderninho, já anota aí. Jeito errado é trabalhar com linhas, achuras e cotas. Exclui ele da sua lista aí, porque não é isso que você vai fazer mais. O jeito lerdo, que também ele é produtivo sim, mas ele é lerdo, é você vir dentro das suas legendas, igual a gente fez, e aqui você trabalhar com componentes de detalhe de legenda. Não sei se você conhecia essa opção, poucas pessoas conhecem essa opção aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar no meu 3D, selecionar aquela minha porta, seleciono ela, ó, porta de abrir, 2 folhas lisa, peguei o nome exatamente, venho aqui, componente de legenda, e aqui eu tenho que pesquisar pela minha porta. Isso aqui é um filtro que a gente tem, na verdade é uma lista de todos os elementos. Então, quando eu desço lá para as minhas portas, ó, a quantidade de portas que eu tenho aqui. Qual que é a desvantagem de navegar dessa forma? Que eu tenho uma lista e eu preciso ter gravado na minha cabeça, nesse exato momento, qual é aquele tipo de porta. Então, ó, estou perdendo tempo, estou pesquisando algo que deveria ser de forma rápida. Por isso que eu falei que é o jeito lerdo de fazer isso.
Então, ou eu anotei o nome, ou eu decorei o nome, ou eu vou ter que voltar na minha porta, olhar o nome dela e daí colocar de novo. Mas como a gente já viu, era uma porta de abrir de 2 folhas lisa. Então, o que a gente vai fazer aqui é pesquisar. Porta de abrir 2 folhas lisa, tá? E aqui a gente tem aquela sem visor. Então, é essa daqui, ó. Tá vendo? De 1,40 por 2,10. Quando eu faço isso, selecionei aqui, aqui eu tenho a vista daquela minha porta. Então, o que a gente estava vendo era uma vista frontal. Clico aqui, fixo essa minha porta. Então, ó, a minha porta acabou de ser colocada, ótimo, ela está aqui e ela faz referência à minha porta aqui em cima. Mas como você pode ver, isso é apenas um desenho. Eu não tenho as minhas informações como eu tinha aqui quando selecionei essa minha porta, tá vendo? Então, é diferente o caminho, mas é um caminho a ser seguido. Então, você pode vir aqui e você vai dizer, nossa, Jefferson, mas essa porta está muito mais simples, né? Não consigo ver. Calma, a gente pode vir aqui embaixo, aumentar o nível de detalhe e ver os elementos igual a gente estava vendo na outra porta. Dá também, tá? Então não é errado fazer por esse caminho. A desvantagem é que você tem poucas vistas. Então você tem a vista traseira da sua porta, você só tem a vista, vou copiar aqui, tá? Pro lado, aqui a vista que a gente tem. Então essa é a vista frontal, a vista posterior e a outra vista que a gente teria nesse caso é a nossa planta de piso, que é a porta abrindo aqui. Então, basicamente, a gente só tem essas 3 visualizações, que já é muita coisa, tá? Para você que está achando, nossa, o Jeff está falando que é só isso. Sim, eu estou falando que é só isso, mas já é muita coisa, porque no AutoCAD, por exemplo, você não conseguiria isso, né? Então, você teria que fazer tudo de forma manual. No SketchUp, talvez no SketchUp Layout, você conseguiria algo do tipo, mas ainda assim seria algo de forma braçal. E aqui não, o programa já te entrega 3 opções de desenho para você fazer as representações e poder realmente detalhar o seu projeto. Então já é muita coisa comparada com outros softwares. Então a gente teria essas visualizações. Vale a pena sempre você alterar aqui para ganhar a visualização aqui das paredes. E aí você realmente poderia trabalhar, tá? Não tem nada de uau, errado, de fazer assim. Eu só acho que é o jeito lerdo, porque você perde informações da sua porta. Tem gente que defende esse jeito, tem gente que não e tudo mais. Então, vai do que você acredita e de como você vai usar. Depois que você fez isso, tá assim para você sair fazendo os detalhamentos aqui, puxar medida, fazer ali os detalhes, enfim, criar tudo isso dentro das suas portas até chegar no nível que você deseja. E se você quer mudar até o nível de representação, dá também, basta vir e modificar e aí você vai ter que criar as linhas, ó. Mas aqui você não tem total liberdade para manipular os estilos de visualização. Então o que acontece? Você fica realmente meio que limitado. Eu não gosto disso porque eu acho que isso trava o conhecimento e a sua representação. E mais uma vez você acaba caindo naquele limbo de fazer detalhes igual a todo mundo, né? Você não consegue criar um modo de representação e nem ganhar tempo em cima disso. Você fica travado naquilo que você fez. E existe uma outra desvantagem também de usar esse método aqui que eu te mostrei, que é, se você não criar uma porta bonita, vamos lá, vou abrir ela aqui mais uma vez, selecionar essa minha porta e vou editar essa minha família. Se você não fizer essa porta extremamente detalhada, com a planta de piso, e não fazer todas as vistas interiores e exteriores daquilo que você criou, dificilmente você vai conseguir esses detalhes tão bonitos, tá? Então, não é todo elemento que sai desse jeito aqui, não, porque você precisa desenhar absolutamente tudo para sair bonito assim. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você baixa uma família da internet, consegue ali uma família de um template, de alguém que trabalhou mais ou menos, e aí o seu desenho também sai mais ou menos. Então, eu não recomendo esse caminho, tá? Se você gosta, pode seguir. E como eu digo sempre, eu sempre trago ali a cereja do bolo no final da aula. Então, se você fica aqui comigo, você acaba adquirindo todo o conhecimento e também você acaba pegando a cereja do bolo. E antes da gente chegar no jeito certo, deixa eu te fazer mais um convite. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal,
faça parte desse canal, clica no joinha que tem aqui dentro desse vídeo, porque toda vez que você clica nesse joinha, você me ajuda a espalhar esse vídeo do YouTube, dentro do YouTube, então esse vídeo chega em outras pessoas e, consequentemente, você está compartilhando o vídeo só de clicar em um joinha e você me ajuda demais a crescer o canal, a trazer mais conteúdos aqui e a chegar em outras pessoas e, melhor de tudo, fazer com que outras pessoas aprendam o que você está aprendendo. Olha que legal, né? A gente poder compartilhar o conhecimento nesse nível. E voltando então lá, vamos para o jeito certo de criar esse tipo de detalhamento, que eu acredito que é o que vai te ajudar a partir de hoje. Para criar então esse tipo de detalhamento, a gente vai fazer o seguinte. Olha que bacana. Eu vou lá na minha vista 3D, podia ser na planta baixa, podia ser no corte, podia ser onde eu quisesse, tá? Selecionaria a porta que eu quero, ó, porta, aqui, folha, dá para editar o tipo, tudo. E aqui que tá a pegada o pulo do gato, tá? A gente vai trabalhar uma montagem. A gente vai usar esse daqui, ó, esse elemento de criar montagem. Como você pode estar vendo aqui, o que acontece é, eu não consigo criar uma montagem, porque essa montagem já foi feita em cima dessa porta. É por isso que eu vejo esse detalhe. Mas eu vou pegar uma porta que não tem uma montagem e aí a gente vai fazer isso do absoluto zero. Então, vou vir aqui, vou pegar uma porta muito semelhante àquela outra ali, que está aqui do outro lado, para a gente fazer essa montagem. Seleciono ela, aqui é uma porta e ó, aqui já ativou a opção de montagem. Clico para criar uma montagem e ele vai me perguntar qual o nome que eu quero dar para essa minha montagem. No caso, P1. Cliquei aqui para criar, já cria a montagem P1. Quando a gente clica nela, ela entra aqui embaixo, tá? Ela vem aqui, ó, para dentro dessa nossa visualização. E aí agora a gente vai trabalhar em cima desse elemento. Olha que legal que é. Selecionei aquela minha montagem e aqui em cima eu posso criar as vistas que eu desejo, tá vendo? Aqui embaixo, ó, ficou a montagem. Então, eu tenho aqui a minha montagem, montagens, e eu tenho as minhas vistas aqui. Como eu selecionei esse elemento, eu vou criar as minhas vistas. Então, quando eu clico em criar vistas, o programa automaticamente parece que ele faz mágica, tá? Parece que isso aqui é uma mágica, mas não é. Isso é conhecimento, é tecnologia, por isso que a gente precisa saber usar ela. Então, o que eu fiz aqui? Selecionei um elemento e vou dizer para o Revit o seguinte: olha, eu quero que você crie para mim, é como se eu estivesse pedindo mesmo. Eu quero que você crie uma planta baixa, 2 cortes, uma vista da frente, outra de trás, uma vista de topo, uma perspectiva, ou uma lista de materiais, enfim, cria tudo que você conseguir para mim. Aí o programa vai dizer, beleza, faço sim. Só que o programa vai dizer, beleza, faço isso sim, e te entrego em 10 segundos. E aí parece que você vai falar, cara, como assim? Como que o programa faz isso? Mas é porque já estava criado. A única coisa que ele está fazendo é fatiar e gerar os desenhos para a gente. O mais difícil já foi feito, que era criar o elemento 3D. Depois que eu tenho o elemento 3D, as vistas são consequências. Então, por isso que a gente reduz o nosso retrabalho, as chances ficam mínimas de retrabalho, porque o programa que está trabalhando, não é a gente que está criando aquele monte de linha. Então, ó, o que acontece aqui? Abrir aqui e peço para ele criar absolutamente tudo, tá? Se você tem medo de criar, não sabe qual escolher, manda ele fazer tudo. Clica em OK e olha o que ele vai fazer. Aqui do lado, ele vai criar todos os elementos para a gente. Então, desde o levantamento do material, que ele colocou aqui, ó, o volume de barra, dobradiça, parte cromada, tudo, até as nossas listas de peças das portas que ele criou. E eu vou fazer o seguinte, como eu não vou usar levantamento de material, já vou deletar ele. As listas de peças, eu também vou deletar porque não vou utilizar nesse momento. Tabela de porta. Ele criou aqui, ó, que é a porta que a gente pediu para ele criar. Como a gente está trabalhando com apenas um item e não é nada demais, também não vou utilizar. Excluo aqui. Mas, Jeff, você vai excluir tudo? Sim, eu estou te mostrando o caminho que você pode utilizar, porque às vezes você não sabe qual elemento clicar e tudo mais. Você está descobrindo isso daqui. Então, aos poucos, você vai se ambientando. Mais para frente, quando você fizer o segundo detalhamento, o terceiro, o 10º detalhamento, o 15º detalhamento, aí você sabe qual vista que você quer. Mas até lá, usa as opções ali e vê qual que te atende, tá? Num primeiro momento, não vai ter tanta produtividade. Mas depois, quando você pega, você entende como é que o programa funciona, aí beleza.
né? Você cria um método de trabalho, um passo a passo, um fluxo para seguir, pô, aí não tem problema, aí você já vai fazendo isso. Mas aqui eu estou te ensinando o caminho para você ir se acostumando a criar. Então, vem aqui, vista ortogonal 3D. Ó, consegui criar uma vista dessa minha porta, cara. Que bacana. Então, poderia até visualizar ela melhor aqui, ó, com os alisares e tudo mais. Pô, legal. Eu consigo até trazer uma corzinha aqui para minha porta, né? Então, cara, acho que a vista 3D eu vou manter sim. Beleza. Detalhe do corte A. Um corte na minha porta. Eu vou utilizar isso daqui? Cara, raramente eu vou utilizar um corte desse. Então, o corte eu não quero. O que mais? Corte B, fatiando aqui a minha porta. Também não, porque eu não quero ver nada dentro da minha porta. Excluo. Elevação de topo. Olhando a porta de cima, tem algum elemento? Não, não quero. Direita. Opa, a direita já ficou um pouco mais interessante aqui, ó. Beleza, vou manter ela. Esquerda. Então, de esquerda, deixa eu ver. É o outro lado aqui da minha porta. Pô, ficou legal. Então, esse daqui. Elevação frontal. Ó, tem uma elevação frontal aqui que não ficou nada legal. Inferior, planta baixa. Não, não achei tão legal também não. Então, vamos ver se a gente pode aumentar o nível de detalhe aqui. Não ficou bom. Posterior, também não ficou nada legal. Planta baixa, tá legal a planta baixa aqui da nossa vista, né? Que a gente criou, beleza. E planta de detalhe. Planta de detalhe, uma vista mais fechadinha ali, com um pouco de detalhamento daquilo que a gente quer. Então, não, vou deixar sem aqui. Beleza, vou manter essa minha vista, vou manter a elevação externa, que é aquela que a gente já tinha visto, a elevação da esquerda ou a da direita. Então, nesse momento, eu consigo aqui, ó, filtrar todos os elementos. Eu já criei o detalhamento executivo do meu material. Então, já pedi para filtrar ali todas as minhas vistas. Agora chega a parte mais fácil do detalhamento, que é o quê? Eu pego o material e vou refinando ele para ele ficar nos moldes que eu preciso. Então, desse jeito, eu, Jefferson, joguei todo aquele trabalho braçal, transferi todo aquele trabalho para quem? Para o programa. O programa fez a parte mais difícil. Ele que definiu ali o corte, a fachada, a vista, o material, o quantitativo, ele que fez tudo. Daí, o que ele fez? Ele só me entregou esse material filtrado. Aí, eu fui lá e escolhi, quero esse, não quero esse, quero aquele outro, prefiro esse, e acabei excluindo todas essas vistas. Parece mágico, parece inteligência artificial, mas não é, tá? Isso aqui é método de trabalho. Então, a gente viu que existe o jeito certo, viu que existe o jeito lerdo e o jeito errado. A gente passou por todos eles. Depois que você fez tudo isso, aí sim você vai cair num detalhe como esse daqui e você vai trabalhar cada um desses elementos. Como eu te disse, quando você cria uma porta como essa e você consegue ver que é uma porta, né? Você consegue selecionar, existem outras opções aqui, que é a opção de manipulação do estilo de linha. Então, essa linha aqui, ó, de abertura, se eu quisesse mudar ela para um tracejado aqui, ó, eu conseguiria mudar. Então, eu consigo mudar a representação. Eu estou manipulando linhas, tá vendo? Se eu quisesse mudar, sei lá, para uma linha totalmente diferente, uma linha grossa aqui, colocaria ela aqui e mudaria ela ali, ó. Quando eu venho aqui, ó, como é que ficou essa minha linha? Totalmente diferente. Então, eu estou manipulando essas linhas e eu não estou desenhando. Então, o que acontece? Se essa linha crescer, se ficar invertido, se acontecer o que quiser com essa esquadria, as linhas elas vão acompanhar e eu não vou ter o retrabalho de ficar mudando isso. Então, isso que eu te falei. Aqui é aquela vista, aqui a da minha planta baixa. O que eu poderia ter adicionado aqui seria a minha representação em 3D daquela minha vista. E aí eu poderia trazer aqui. Como é o caso, nesse caso das minhas portas, eu acabei não utilizando, tá? Eu achei que não era necessário, também tinha pouco espaço na prancha. Mas aqui, nas minhas outras folhas, por uma questão de representação, o detalhamento de janelas foi feito desse jeito. Então, ó, o detalhamento de janelas, aí sim, achei que era necessário trazer uma isométrica e fui colocando a minha isométrica dentro de cada uma das representações. Então, nesse caso, achei que era pertinente, né, colocar a representação aqui. Mas todos são detalhamentos executivos de esquadrias.
É o mesmo passo a passo que eu segui lá na porta. Aqui foi feito para janelas. Então, a gente tem todo o detalhamento, vista de planta, vista frontal, isométrica, tudo isso para esclarecer. Agora, me diz aí, você acha que o pedreiro está na obra, a pessoa que está executando, a pessoa que está orçando, vai ter mais facilidade na hora dela olhar um desenho desse, com 3D, uma vista, uma planta, tudo isso conectado? Ou você acha que ela vai gostar de ver um desenho que é todo preto e branco ali, que não tem nada de facilidade e que ainda tem falta de informação? Qual dos dois você acha que a mão de obra, que o orçamentista vai gostar de ver? Vai ter mais facilidade em ler o seu projeto executivo? Com certeza, nesse que tem mais informações, que é muito mais bonito, não é mesmo? E aí, o que acontece? Acontece o melhor dos mundos. A gente traz a produtividade, que é o programa, o passo a passo, que é o método, e coloca tudo isso com uma qualidade gráfica que a gente não conseguiria com tanta facilidade em outros programas. Não vou dizer que a gente não conseguiria. Consegue jogar no Photoshop, no CorelDRAW e fazer tudo isso. Mas você provavelmente vai ter que gastar muito mais tempo. E como eu te disse, se você tiver que fazer uma simples mudança, mudar uma medidinha, mudar de 1,40 para 1,30, você tem que refazer todo o seu trabalho. Aqui não. Mudou, tudo se ajusta, as cotas se ajustam, os textos. Você vai ter que corrigir uma coisa ou outra e o seu trabalho está feito. Então, esse é realmente o segredo para você criar representações executivas dos seus projetos sem perder tempo. Você vai ter muito mais produtividade e, acima de tudo, você vai economizar muitos cliques. Espero de verdade mesmo que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido bastante aqui comigo e que eu possa te encontrar em outros vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. É a forma como eu consigo me conectar com você e saber o seu feedback, porque isso conta demais para mim. Espero então te ver lá no meu Instagram e em outras vezes em outros vídeos aqui do canal. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.